Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Então, dando continuidade aos nossos programas, esse aqui é o programa 18, a ideia aqui é falar sobre a música dos outros continentes durante a Idade Média. Como é que provavelmente era a música nos outros continentes, a África, a Ásia e as Américas. As Américas que não existiam ainda como tal. Entre o século V e o século XV, o que estava acontecendo com a música na África, na Ásia e tal? Acontece que na África são várias populações, vários povos, né? São vários países hoje, né? Na Ásia também, assim como nas Américas. Mas as Américas só se constituem como tal a partir de 1492. Então seria legal focar uma por vez, um continente por vez. Vamos tentar dividir aqui em três focos, né? África, Ásia e América. Aqui temos um mapa da África, né? Obviamente que durante a Idade Média, naquele período entre o século V e XV, não necessariamente eram essas divisões, né, e tal, mas esses povos, de qualquer jeito, a maior parte aí são muito antigos, né? Já estavam lá. As divisões territoriais poderiam não ser as mesmas, mas eles estavam lá. Agora aqui é importante notar que aqui do centro mais ou menos desse continente para baixo é onde está a população negra. Vamos dizer que este aqui é o berço da humanidade, de onde surgem os primeiros humanos, conforme já vimos em programas anteriores, quando eu toquei nesse assunto dos primórdios da humanidade, etc. e tal. É curioso notar aqui que é o seguinte, porque vamos falar dos continentes americanos, que mais tarde, depois do século XV, vai se chamar América, né? Antes ainda não tinha esse nome, não era América ainda. Mas olha que curioso, isso é uma coisa que os geógrafos todos sabem e todo mundo aprende isso na escola também, né? Então é o seguinte, nós temos aqui, ó, a divisão, tá vendo essa divisão aqui? Encaixa perfeitamente na América do Sul, mais especificamente na costa brasileira, que hoje é Brasil, a costa brasileira. Então o que os geógrafos dizem é que outrora, né, milhares de anos, que se desprendeu aqui, essa parte era tudo uma massa territorial só, que se desprendeu aqui e tal, e abriu, e aqui, esse meio, esse vão aqui é o Oceano Atlântico. Né, que a gente... Mas a África produziu grande parte da música, as bases da música humana vão estar aqui. Isso aqui demanda, obviamente, só para isso aqui demanda só uma série, né, para a gente poder estudar tudo isso aqui, a música de cada uma dessas regiões. A gente sabe que do ponto de vista da civilização, linguagem escrita, é a partir do Egito. Grande parte desses povos aqui são ágrafos, né, não tem escrita e tal. Alguns deles até hoje ainda, né, aqueles que estão em condição de tribo, de sociedade tribal. Enfim, como é que era, que a gente chama hoje de organologia, né, que é a classificação dos instrumentos musicais, como é que se davam os instrumentos musicais? Como é que eles existiam? A partir do que? Instrumentos de corda, de sopro, de percussão, etc. Então, sobre a linguagem musical da África Negra, é difícil encontrar documentação de todo aquele período da Idade Média, mas a gente só quer aqui pincelar um pouco, ter uma ideia sobre o que poderia estar acontecendo lá. A África dita negra é uma rica confluência de raças e de culturas, que a imprecisão das fronteiras étnicas e a importância das características comuns nos incitam muitas vezes a considerar globalmente, né?
Em geral, entende-se por música africana o conjunto das músicas tradicionais dos povos que habitam no sul do rio Senegal, do lado Chad e do lado Tana. As tribos nômades ou seminômades, que foram sem dúvida os primeiros ocupantes do continente e de quem encontramos primos distantes do outro lado do mundo, né? Na Nova Guiné, pigmeus da floresta equatorial, etc. Os povos de raça negra, que representam a verdadeira cultura negra, eles, de longe, os mais numerosos, né? Eles se dividem em 3 grupos, né? Os grupos sudanês, os povos bantus e o grupo nilótico, né? E eles estão aí distribuídos, obviamente, nas regiões que a gente já conhece, como, por exemplo, no caso do sudanês, Senegal, Guiné, né? Os povos bantus estão ali no Quênia, né, sul dos Camarões, Gabão, né? Esse grupo nilótico, eles estão ali perto, na região ali do Alto Nilo. Esses grupos étnicos são representados por um enorme número de povos e de tribos, de civilizações desiguais, línguas diferentes, que foram diferentemente submetidas a influências variadas, árabes, europeias, e sem dúvida até mesmo indonésias. Enfim, a música africana é primitiva na medida em que esse epiteto sugere não uma simplicidade elementar, mas uma pureza original. Essa música é a expressão imediata, primitiva de uma cultura coletiva, profundamente integrada à vida social, é uma maneira de ser e de agir, em harmonia com a natureza. Os músicos africanos não conhecem sistema teórico, mas suas tradições foram suficientemente fortes para sobreviver à islamização, né, e à cristianização, né, que foi a intervenção do mundo cristão, né, da cultura cristã, nessa cultura negra. A música é concebida como um fenômeno global, né, cuja análise não se cogita fazer. Nossa maneira de isolar um ritmo, uma escala, uma melodia é inconcebível. Em todos os povos da África, a evolução da música, desde as origens, parece ter se dado regularmente, sem rupturas, sem reformas, sem teoria impositiva, integrando todo o entorno sonoro. Bom, ela é intimamente ligada à linguagem falada. A música africana é chamada não só a ampliá-la, como substituí-la. Compreender a música tem realmente um sentido na África, pois lá os instrumentos falam. Eu queria falar um pouco sobre os instrumentos na África Negra, conforme Roland de Candé coloca. Na variedade sem limite dos instrumentos africanos, só é possível citar os mais interessantes e difundidos. Todos são de fabricação artesanal. Pouquíssimos utilizam corpos sonoros de metal. A maior parte é de feitura muito simples, mas notavelmente engenhosa, por vezes numa só peça. Então são vários instrumentos que ele cita aqui, que seria a organologia deles, né? Obviamente, dentro do nosso conceito, né, ocidental, seria a organologia deles. Então eles trabalham com instrumentos de corda, de sopro e tudo mais, né? São vários instrumentos, eu não quero citar todos, porque é bem amplo. O Roland de Candé aqui, ele coloca os nomes dos instrumentos e com classificação e tudo mais. Ele faz algumas observações do tipo, como por exemplo, a família dos instrumentos de sopro é representada principalmente por uma grande variedade de flautas retas, transversais ou oblíquas, né, por trompas retas ou transversais e tal, por óboes, né, de tubo cônico, etc. Os tambores, que aí já na área de percussão, os tambores africanos poderiam ser objeto de todo um volume, sua variedade infinita, o lendário virtuosismo dos executantes, assim como seu papel na música e na comunicação são tradicionalmente associados a todas as representações da África Negra, né? Enfim, ele vai fazendo várias citações e são muitos instrumentos e realmente a gente percebe pelas fotos e tudo mais que eles são primitivos e que eles perduraram durante um longo período. E o mesmo aconteceu aqui nos outros continentes, né? Nós podemos tratar mais especificamente em futuros programas.
Bem, aqui então temos o mapa da Ásia. Curioso notar que esse lado de cá é a África que vimos, né? Já vimos, né, o mapa da África. E aqui seria a Europa Oriental, né? Aquelas regiões, aqueles países da Europa Oriental. Esse espaço territorial todo, que é enorme, né? E inclusive um dos maiores países do mundo é em extensão territorial, né? É a Rússia, realmente, né? Acho que o Brasil parece que é o quarto ou quinto em extensão territorial. A Rússia é o primeiro. Agora, a Rússia hoje está dividida, né? O que é importante notar é o seguinte, que essa massa de terra aglomerada aí, desse continente, obviamente, que por mais que você tenha povos que são distintos, né? Como, por exemplo, chinês é muito diferente de russo, né? Obviamente. Mas por ter extensão territorial próxima, e dependendo quanto tempo aqueles povos estão ali instalados naquela região, obviamente que pode ter parentesco, às vezes, a nível da música, da arte, etc. e tal. A gente sabe que arte chinesa, música chinesa, nada tem a ver com música russa, etc. Né? A gente sabe disso. E a gente sabe também que há uma grande influência de origem russa na música dessa Europa Oriental aqui, né, que por conseguinte vai influenciar a Europa Ocidental, que no final vai dar a base de toda a música das Américas, né, em grande medida. Então, o que acontece? Essa extensão territorial aqui também demandaria uma série enorme para a gente poder estudar a música de cada um desses países. Só para se ter uma ideia, aqui na Índia, eles têm vários sistemas musicais, né, com vários instrumentos e tudo mais. E só estudar a Índia já dá uma série dá no mínimo um programa só para a Índia, né? Se a gente for fazer um programa para cada um desses povos, desses territórios, desses países, nossa, ficaríamos aqui uma eternidade. Então a ideia nesse programa aqui é só pincelar mesmo, só estou dando uma ideia geral para a gente poder futuramente conversar melhor sobre isso. Bem, finalmente aqui, então, o mapa das Américas, né? Que seria a América do Norte aqui, América Central e América do Sul. A gente sabe que aqui tem 3 colonizações básicas, isso só ocorreu exatamente já no final do século XV, né? 14, 15, né? Daí para frente que começou a acontecer a colonização de fato, é aí que surgiram as Américas. Esses continentes, obviamente, estavam aí ocupados por outros povos primitivos, né, as sociedades primitivas, né, diversas, né. É difícil encontrar um histórico cabal do que era antes disso, é muito difícil. E então o que se sabe é o seguinte: a partir da colonização vai se instalando, né, vai se criando então os países, né, que hoje temos aí. Na realidade, na minha visão particular, eu vejo como, entre aspas, empresas, né? Quer dizer, o Brasil não foi descoberto, ele foi inventado, obviamente, e os Estados Unidos, o Canadá, todos esses países foram inventados, né? Inventados pelos colonizadores, né? Num processo de colonização, obviamente. E, basicamente, são três invasores aí, vamos chamar assim, que são os espanhóis, né, os ingleses e os portugueses. Então vamos lá, os ingleses nessa região aqui, né, Estados Unidos e tal, aqui essa região aqui para baixo, tudo isso aqui é colonização espanhola, tudo isso aqui. Inclusive essa parte aqui que é a Califórnia, nos Estados Unidos, era da Espanha, depois se separou, né? Por isso que algumas cidades aqui da Califórnia têm nome espanhol, como San Diego, né? Enfim, Los Angeles, né? Por aí afora. Muito bem, tudo isso aqui é espanhol. Só aqui que é colônia portuguesa e tem aqui as Guianas aqui também, que tem colônia portuguesa, inclusive tem colônia francesa aqui, que são as Guianas francesas e tal. Bom, tudo bem. Então o que acontece? Da onde vem a música produzida por tudo isso aqui? Basicamente vem da Europa, vem dos colonizadores,
obviamente. E os povos nativos que já viviam aqui? A música deles influenciou? Depende do país. Por exemplo, no Brasil, a música indígena, alguns historiadores colocam, né, que pouco influenciou a nossa música. E basta só prestar atenção nela que a gente vai ver que realmente pouco influenciou. A gente tem muito pouco da música. O que a gente tem da música indígena na nossa música popular brasileira hoje, por exemplo? Né? Não tem, né? Não sei, eventualmente. Então o peso da colonização é muito grande, né? Porque a música que a gente vai produzir é uma música, na realidade, que vem de fora. Essa que é a verdade. No caso brasileiro, existe uma música brasileira que foi produzida aqui em solo brasileiro, que eu vou tratar disso mais tarde, mais adiante, em programas futuros, logo mais aí para frente, mas acontece que, obviamente, os elementos vêm de fora. Certamente. O nosso próprio idioma veio de fora. Então é o mesmo caso dos Estados Unidos, do Canadá, do México. O idioma foi importado, é tudo importado. Né? Então isso aqui, todos esses países, são países de importação recente. Vamos dizer que lá nos outros continentes também existiam essas invasões, essas colonizações, só que ali são colonizações mais antigas. Então eles estão lá, como a Europa, por exemplo. Ela, se for a Europa, se formou, já faz o quê? São séculos e séculos aí, né? Sei lá, dá quase 2000 anos de história, que foi se formando até chegar na Europa que temos hoje. Então, mas eles é que são os colonizadores que vão criar esses povos mais recentes. Entre eles estamos nós aqui no Brasil. Então, a música que vai ser produzida aqui tem uma base forte, um peso enorme da importação. Então tem que ter isso em mente, tá certo? A gente dizer que nós somos genuinamente brasileiros, né? ou estadunidense, né? Ou quem mora nos Estados Unidos, o cidadão estadunidense, falar eu sou genuinamente norte-americano, eu sou genuinamente... É de 500 anos para cá, né? Porque até 500 anos atrás não era nada, né? Tinha os nativos que moravam lá, né? Tá certo? Então, é aí que a gente tem que ter em mente essa posição histórica. Eu estou querendo trazer muito mais uma posição histórica, exatamente para a gente saber se situar, né? Porque quando a gente assume essa coisa de somos genuinamente isso ou aquilo, será que somos mesmo? Essa é uma pergunta que fica no ar, né? Então é isso aí. Uma coisa importante aqui a gente observar que a música possível nestas civilizações, entre esses povos, né, será de acordo com os materiais disponíveis para a construção dos instrumentos musicais e as concepções dos fazeres musicais, fazeres sonoros, né, das suas produções musicais. E estarão não só limitados às capacidades desses instrumentos, esses fazeres sonoros, mas também dependerão dos paradigmas culturais gerais dessas mesmas civilizações ou povos. Temos que ter em conta que grande parte desses povos primitivos, esses povos mais antigos, né, que habitavam a África, a Ásia, mesmo aqui as Américas, né, que ainda não chamavam Américas, a maior parte eram ágrafos, né? E como as tribos, né? Os povos tribais, né? Sociedades tribais, até hoje existem, são ágrafas, né? Eles não têm escrita. Agora, se eventualmente aqueles povos que tinham escrita, vamos imaginar povos que tinham escrita, mas isso não quer dizer que todo mundo sabia ler e escrever, o fato de ter escrita. Então, a música normalmente é passada de forma oral, de geração para geração, né? Esse é um ponto importante. E é importante também a gente saber como eram as organizações políticas e econômicas desses povos. Isso porque tais organizações tinham peso enorme na produção cultural desses povos. A música sempre foi o seu principal bem cultural, né? Qualquer povo, né? Raça, civilização, o maior bem cultural é a música, exatamente porque a música, conforme nós vimos lá atrás na biomusicologia, o programa 7, a importância da passagem da música de geração a geração,
via oral. E como esse bem cultural, essa transmissão, né, de geração a geração, é um tipo de bem cultural que fica para sempre, né? Acho que é o maior bem cultural, talvez, de um povo, de uma raça, civilização, talvez seja a música mesmo. Mesmo a música sendo enquadrada aí como arte, né? Nem que ela não seja necessariamente enquadrada como ciência, né? Inclusive, aqui tem uma tabela onde o Roland de Candet, ele faz aqui uma analogia das músicas dos vários continentes, que é do Ocidente, do Egito, dos hebreus, da Grécia Antiga, da China e tal, para a gente ter uma comparação aqui, né? No que, na realidade, as diferenças dessas músicas, né? A partir dos sistemas musicais, obviamente que você vai ter diferença na música de uma e outra cultura, porque o princípio, o ponto de partida, tanto do ponto de vista rítmico quanto do ponto de vista melódico, se diferencia segundo os seus conceitos, as suas premissas, né? Então, aí é que está toda a diferença de um sistema musical, da cultura, da música, de uma civilização para outra civilização. Então, não existe essa coisa, essa ideia de que a música ocidental vamos dizer, é a música que reúne todos os elementos de todas as músicas de todas as culturas humanas. Não, não é isso, né? A música ocidental, ela tem uma história própria. Aos poucos nós vamos esclarecendo melhor isso. Na Ásia, então, nós vamos ter algumas diferenças nos sistemas musicais, assim como nas Américas, que ainda vão surgir a partir do século XV, então antes do século XV, né? Como é que eram essas regiões das Américas, regiões povoadas por povos ainda mais primitivos, né? Como é que era essa música? Então essa é uma pergunta que fica aqui e que futuramente eu gostaria de explorar mais isso. Dessa vez eu só quis pontuar para chamar atenção, porque precisaríamos de uma série, ou talvez várias séries, só desenvolvendo como seria, fazendo um estudo mais aprofundado de cada um desses continentes, durante não só esse período da história medieval, que para nós ocidentais é medieval, né? Mas para eles não tem essa referência de medieval, né? Porque para eles as relações de tempo são outras relações. É importantíssimo a gente entender que o Ocidente, nós ocidentais, ocidentalizamos o mundo. E por conta disso, a gente, já comentei isso no programa 5 e 6 com o Paulo Tiné, que a gente tem o nosso olhar para o mundo, para as outras culturas, é o olhar do ocidental. É o olhar de que partimos do princípio de que só existe a nossa música, que a nossa música é a principal de todos os tempos, né? Só a nossa música é a melhor, né? E olha que a música ocidental, a cultura ocidental, são muitos povos, né? Mas tem uma certa unanimidade, uma certa integridade quando se refere ao sistema musical. Embora a gente tenha culturas paralelas do ponto de vista do folclore e tudo mais, que não trabalham com o mesmo temperamento, por exemplo, de escala e tal, mas são culturas
que são remanescentes às vezes dos povos mais primitivos, exatamente. Então aqui só para concluir, eu queria falar um pouco sobre, sobre as escalas musicais. A tendência a dividir a oitava em intervalos iguais é uma singularidade notável que se tem grande dificuldade para explicar. Certos musicólogos pensam que as escalas musicais do sudeste asiático têm por origem remota a antiga Gandhara Grama, a escala celeste da Índia, cuja tradição os velhos autores sânscritos já tinham perdido, né, e que teria dividido a oitava em 7 intervalos iguais. Este princípio de igualização, né, dos intervalos, desconhecido no resto da Ásia, só se encontra na música ocidental. De fato, existem em nosso sistema musical 4 modelos de divisão da oitava em intervalos iguais, né? Eu vou dar continuidade nos próximos programas à história da música ocidental. Eu quero seguir falando agora do período renascentista, ok? Que é a partir do século XV, né? 14, 15, e aí começa o período renascentista. Vamos falar então sobre isso, a Renascença. Ok? Valeu então, obrigado.